A palavra. Bom, os encontros de Jesus. Primeiro, os discípulos. João estava com seus discípulos. João passou perto de Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois discípulos de João foram seguir Jesus. Um deles era André. E eles ficaram curiosos, esses discípulos de João, para saber: Jesus, onde o Senhor assiste? Jesus então disse para eles: olha, venham e vejam. Eles foram ao encontro de Jesus, ficaram tão entusiasmados que era apenas alguns momentos para encontrar com Jesus. Eles ficaram a tarde toda. E André ficou tão entusiasmado que além da tarde toda, no outro dia, voltou para encontrar com Jesus e ainda trouxe o seu irmão, nada mais, nada menos do que o Pedro. Então esse foi o primeiro encontro que nós já estudamos e nós aprendemos que nós precisamos estar com Jesus, vendo Jesus. Nós aprendemos tanto com a mulher samaritana. Jesus revelou toda a vida dela, Jesus revelou todo o sofrimento e angústia dela. Cada um dos seus casamentos era uma tentativa de preenchimento de vazio. E quando ela encontrou com Jesus, o vazio todo acabou. Ela falou para Jesus, e ao pregar o evangelho depois na sua vida, ela falou: olha, esse Jesus que eu encontrei, ele é um profeta e ele sabe tudo. E aquela mulher foi transformada mesmo, e de início já passou a ser um evangelista, pregou na sua cidade e muitas pessoas se converteram e muitos disseram: olha, nós estamos agora com Jesus, não pelo que você disse, mas agora pelo que nós vimos. Uma mulher fazendo diferença, um discípulo fazendo diferença. Terceiro encontro, Nicodemos vai até Jesus e Jesus encontra com ele. Nicodemos era alto na sua religião, ele era daqueles que foi à noite para encontrar com Jesus, porque tinha vergonha por causa da sua religiosidade, mas ao chegar perto de Jesus, Jesus falou com ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus, e pronto, acabou. Nós aprendemos nesse encontro, irmãos, que se você não nascer de novo, como Nicodemos, não vai ver Jesus na eternidade. Então, quem não nascer de novo, não tem jeito. Quem não passar pela água, simbolizando a transformação externa, quem não passar pelo Espírito Santo, simbolizando a transformação interna, não tem parte com Deus. Então, Jesus falou para um homem que era religioso, um homem que tinha princípios, mas um homem vazio. Jesus então, olha, você tem que nascer de novo para ver o reino. Aprendemos que nós precisamos ver Jesus. E nós precisamos nascer de novo de verdade. De verdade. Quarto encontro foi uma bênção, viu, irmão João? Eu fiquei aqui no banco da frente, João, e eu bebia cada palavra. Deus te usou muito. Maravilhoso. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento. E ela sabia da fama de Jesus, sabia como era Jesus, enfrentou o preconceito, porque mulher não podia tocar em Jesus, enfrentou a multidão, e antes de encostar, ela pensou: se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas dar um toquezinho, eu vou ficar curada. Irmãos, essa mulher, 12 anos, apenas um toque, Jesus falou: senti que de mim saiu poder. Quem me tocou? E ela ficou envergonhada, porque de fato não podia tocar. Mas no final, como Jesus sabia todas as coisas, ela mesma assumiu: olha, fui eu, Senhor, pronto, e acabou. E Jesus, irmãos, olha para ela com tanto amor e misericórdia. É assim que Jesus faz, tá, irmãos?
Quem quer tocar em Jesus, ele olha não com repreensão, ele não olha com preconceito, e ele chama de filho. Ele falou: filha, 12 anos de sofrimento, 12 anos de vergonha, 12 anos que você estava afastada de convívio, 12 anos que você perdeu tudo, porque você gastou com os médicos. Mas agora, filha, você está curada e você está salva. Amém? Irmão, Jesus é assim. Por isso que cada encontro você tem que decidir. Não é esse Jesus mesmo, que eu não quero apenas encontrar, mas eu quero permanecer com Ele todos os dias da minha vida. E hoje o encontro é com alguém que nós conhecemos muito. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você pode ler? Evangelho de Lucas 19, nós vamos ler, homens vão começar comigo, versículo ímpar, e as mulheres vão ler bonitamente os versículos pares. Vamos lá, homens, com toda a classe, lendo comigo, homens. Vamos lá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Todos nós mais uma vez juntos, o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, ele foi ao encontro de Jesus. Esse Zaqueu, ele tem o seu nome na origem hebraico, Zacai, e significa puro ou inocente. Ele era publicano, era cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano no primeiro século. Devido à sua colaboração com o poder invasor e práticas comuns de extorsão, esse homem era desprezado e era tratado como traidor da nação e era tratado também como um pecador. Ou seja, ele não condizia com o seu nome. As suas características não era nada de impuro, não era nada de justo, não era nada de inocente. Esse homem era mal falado, porque como publicano, ele cobrava mais, e ele também terceirizava na cidade de Jericó
a cobrança de impostos. Então, ele era o responsável, mas ele chamava várias pessoas. Então, ele tinha que pagar uma comissão a essas pessoas e tinha que também aumentar os impostos, ou seja, pegar a mais. De forma, irmãos, que não era nada escondido. Era tudo às claras, o caráter dele e as suas práticas. Ele então arrecadava essas taxas e esses tributos para Roma, mas levando o seu caixa 2. Era conhecido por ser desonesto, ladrão, e ele cobrava muito mais do que era o necessário. Ele então, irmãos, é esse homem que ouviu falar de Jesus. Ouviu falar. E Deus, irmãos, Ele tem um plano para todos nós. E Ele tem um plano para resgatar, como está no versículo 10, o perdido. Então Jesus veio para isso, o perdido. E este homem de má fama, ladrão, cobrador de a mais, desonesto, este homem era um perdido na vida. Quantos aqui conhecem alguém perdido na vida? Você conhece? Todo mundo conhece. Vizinho seu, chefe seu, esse pessoal aí das redes sociais, tanta gente perdido. Ele era um desses perdido. E diz a palavra que esse homem chamado Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar e foi atrás de Jesus. Queria ver esse Jesus. Sabia da fama, como os demais que tiveram encontro sabiam da fama de Jesus, mas ele queria ver com seus próprios olhos. E esse homem, irmãos, ele tem uma verdadeira conversão a Jesus. E essa palavra hoje é para nós, de novo, analisarmos a nossa conversão, como em todos os outros encontros. E pensarmos o seguinte: eu sou, de fato, um convertido de verdade? Ou eu sou alguém, mais ou menos? Enquanto eu pensava, irmãos, nesse mais ou menos, eu fiquei pensando em alguma coisa que todos nós usamos. Antigamente, ou um tempo atrás, não muito antigamente, e ainda tem até hoje, os únicos tipos de suco que nós conhecíamos era o suco 100% artificial. Era o pozinho. Os mais antigos aqui lembram do Kisuco. Depois veio o tanque. Depois veio o Mid. E outros. Você toma um negócio, ele tem um gostinho, mas você sabe que é 100% artificial. Ou seja, você está enganando. Eu quero tomar um suco. Aí enche aquela jarra de pozinho e acha que está tomando suco. Bom, evoluiu, e aí nós chegamos nas embalagens Tetra Pak, onde nós compramos a caixinha. E aí tem algumas diferenças de um para o outro. Primeiro, tem as caixinhas que vêm com o sabor da fruta. Uma hora que você for no supermercado, você vai olhar. Depois tem uma outra caixinha que tem 5% da fruta. Depois tem outra caixinha dizendo, tem fruta, mas tem muitos acréscimos. Ou seja, fruta, mas teve que ter muito suco de outras frutas para o negócio dar certo. Por último, a gente tem também as caixinhas
que diz assim, 100% natural. E aí, quando você vai no quintal, pega a fruta, ou vai no supermercado e compra a fruta, e você vai, espreme, e faz o seu suco, aí é o original. Nós vivemos num tempo de crentes 100% artificiais. Você sabe como que é. Crentes que têm sabor de crente. Tem um pouquinho de Jesus, mas é só um sabor. Nós temos os 5%. Ele está na igreja, mas ele se contenta com pouco. Não, ir na igreja já está bom demais, eu vou e volto, mas não lê Bíblia, não ora, não evangeliza, não é fiel. Então ele é apenas 5%. Tem uns que têm acréscimo. Ele vem aqui na igreja, mas qualquer outra igreja que promete campanhas, que promete milagres, que promete bênçãos, ele vai. Então ele está, mas tem que ter os acréscimos. Não, eu não abro mão de escutar o fulano. Eu não abro mão de tal oração, de tal revelação, de tal profeta. É com acréscimo. E tem uns que se consideram 100% puros, mas ainda tem alguma coisa no coração que não foi totalmente resolvido com Deus. São crentes, na igreja, fiéis, fazem tudo, mas ainda tem um passinho atrás. Agora, irmãos, tem os originais. O crente original é o crente raiz, todo dia lê Bíblia e ora e adora o Senhor. Olha como que é simples. O original, todo dia, lê Bíblia e ora, louva a Deus e é fiel. Todo dia, adora o louvor, vem aqui com despreendimento, está aqui firme. Agora, irmãos, Deus está procurando esses. Então, hoje, com essa conversão de Zaqueu, a gente pode pensar um pouquinho no nosso encontro com Deus e ver se nós não somos crentes artificiais ou apenas com sabor, ou que ele tem tanto acréscimo que nem é visto mais como crente. Ou está tudo bem, mas está faltando alguma coisa ainda, está com o pezinho atrás, não gosta de ler Bíblia. E Deus hoje chama a gente para fazer como esse Zaqueu. Diz a palavra que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura, ele era bem baixinho. Eu fiquei imaginando que se ele fosse do meu tamanho, ele talvez não precisava de subir árvore. Eu tenho 1,69 m. Tem alguém mais baixinho do que eu aqui? Quem mais, hein? Quem tem 1,50 m aqui? Zé Aparecido. Isto, Zé Aparecido. Zé. Olha bem, tão pequeno, tocado para ver Jesus, mas não podia porque era a multidão. Irmãos, ele tem uma ideia, parece que o negócio veio assim, pam, na cabeça dele. Tem uma árvore ali, no meio da multidão, correu, subiu na árvore, e olha bem agora onde ele ficou, acima da maioria. Agora, não era só as cabeças, agora ele estava por cima. E diz a palavra, então correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Olha bem, um homem foi revelado. Ele vai passar por aqui, vou subir na árvore e eu vou vê-lo. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, vamos falar juntos?
Quando Jesus chegou naquele lugar. Vamos repetir. Quando Jesus chegou naquele lugar. Irmãos, quando Jesus chega no lugar, o negócio muda. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhando para todos, ele resolve olhar para cima. Ao invés de continuar olhando um e outro, ele olha para cima. E ao olhar para cima, quem ele viu? Quem ele viu? Zaqueu. Ele viu o senhor Zaqueu. E olha bem, irmãos, todo mundo já tinha visto. A multidão tinha visto o Zaqueu ali e pensado o seguinte: o que é que esse intruso está querendo ver Jesus? O que é que esse homem desonesto está querendo com Jesus? O que é que esse homem que rouba de nós está querendo ver Jesus? Não é possível. Aí, irmão, Jesus vai contrário a tudo. Vai contrário a toda a natureza ali, vai contrário às coisas do pensamento humano. E Jesus é assim mesmo, tá, irmãos? Quando você acha que Jesus vai fazer no quadrado, Jesus faz totalmente no redondo. Quando você acha que Jesus vai por um caminho, ele vai totalmente por outro. Quando você está pedindo uma coisa para Jesus de um jeito, ele pode fazer totalmente diferente. E é assim que ele faz. Olhou para cima e imediatamente ele gritou. Com certeza gritou. Multidão, gente falando: Zaqueu! Zaqueu! Sou eu, Jesus! Desce depressa. De novo, que surpresa para o Zaqueu. Não apenas descer depressa, mas me convém ficar em tua casa hoje. Glória a Deus. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele disse: me convém ficar na sua casa hoje. O mais dos improváveis. Eu não sei, irmãos, aqui em Timóteo, quem seria o mais improvável. Eu não sei as pessoas de má fama aqui da nossa cidade. Mas o mais improvável. Desce depressa porque eu vou para sua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Toda pressa. Talvez ele tenha demorado para subir. Baixinho, né? A árvore não é fácil de subir, mas agora pode ser até, irmãos, que ele tenha pulado da árvore. Mas diz a palavra que ele desceu depressa, com toda a pressa, e o recebeu com alegria. Aí, irmãos, vem a oposição, vem os do contra. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Jesus, Jesus, nós já ensinamos para você. Jesus, o senhor não sabe nada. O senhor não conhece esse homem, o senhor não sabe o tanto que ele já roubou da gente, você não sabe o que é que ele faz conosco, você não sabe o quanto ele é favorável a Roma e contrário a nós. Ele é totalmente um político corrupto, ele é contrário à nossa nação, contrário aos nossos costumes, ele não vale nada, Jesus. Como é que pode um negócio desse? Murmuravam, irmãos, dizendo: o senhor está hospedando com pecador, entre mentes. Jesus, irmãos, aqui só responde no final. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Então Jesus disse, vamos ler juntos, versículo 9: hoje houve salvação nessa casa, pois que ele também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Primeira lição. Zaqueu desejava o encontro com Jesus. Ou seja, ele estava curioso para saber quem era esse homem. Talvez ele já tinha ouvido falar de Jesus. E agora ele vai ao encontro de Jesus. Jesus olha para ele.
e ele olha para Jesus. Os olhares se encontram. Você já viu como que é importante isso? Quando você tem alguma coisa para falar importante para alguém, e de repente ela está olhando para outro lugar e você está falando, mas de repente, dependendo do assunto, ela olha nos seus olhos. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele olha, e Jesus olha para ele. Ele desejava esse olhar. Irmãos, nós todos que estamos aqui, precisamos ter mais desejo de olhar para Jesus. Sabe por quê? Tem muitas distrações e tem muitas coisas para nós olharmos. Olha bem, você chegou para o culto e tinha um pregador aqui na frente, tinha a bateria para você olhar, tinha o teclado, tinha o pessoal do louvor, tinha tanta coisa. E às vezes sua mente é levada a reparar essas coisas, reparar o templo, talvez reparar no relógio. E aí você perde a oportunidade de desejar e de ver a Jesus. Por isso, esse encontro já ensina para nós que ao chegarmos, que ao desejarmos o encontro, nós temos que parar tudo e olhar nos olhos de Jesus. Amém? Olharmos para Jesus, sabe por quê? Jesus está interessado em que nós sejamos crentes, discípulos dele, crentes originais, raízes bíblicas, firmados na palavra, crente que está pronto para viver para o Senhor, crente que está pronto para morrer pela causa do Senhor. Segundo, o encontro sempre vem, primeiro, por parte de Jesus. A palavra diz que Jesus ergueu os olhos e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que isso mostra para nós? Um Jesus que quer encontrar conosco. Um Jesus, irmãos, que vem antes de nós por causa da obra do Espírito Santo. Zaqueu estava encontrando com Jesus, mas muito antes, como diz a palavra, olha o versículo 9, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele tinha descendência, ele tinha conhecimento, e Deus o conhecia de antemão. Deus sabia desse homem, Deus sabia da sua história, Deus sabia, irmãos, do seu sofrimento, Deus sabia da sua angústia, e Deus sabia que tudo que ele tinha é para mascarar o vazio que ele tinha. Então olha bem, nós todos temos que nos render ao Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia e venha ao meu encontro. Olha para mim, Jesus, olha para mim. E Jesus, irmãos, olhou para esse homem. Aqui, irmãos, nós aprendemos que eu e você precisamos nos render a Jesus, porque Ele já está de olho em nós. Você podia repetir isso para alguém próximo? Jesus está de olho em você nessa noite. Jesus está de olho em nós. Terceiro, o encontro com Jesus exige obediência. De início, trocar os olhares. De início, Deus olhou para ele, mas agora Jesus fala com ele: olha, desce daí. Agora o descer dali, irmãos, era muito mais do que um descer físico. Ele tinha uma vida de corrupção, ele tinha uma vida torta, e ele então parou tudo para dizer para todos que estavam ali que ele estava interessado em Jesus, e agora ele revelava que estava obediente a Jesus. Ele ouve a ordem de Jesus e diz a palavra que ele desceu da árvore com pressa.
Irmão, tem muita coisa que nós precisamos fazer com pressa. Tem que fazer, olha, falou, vamos fazer logo. Por exemplo, irmãos, quando o Espírito de Deus aponta uma pessoa para nós levarmos o Evangelho, nós não podemos ficar arrumando desculpas. Nós temos que fazer depressa. E nós não precisamos preocupar, a gente, eu tenho que evangelizar esse, então eu vou procurar o presbítero, meu líder de célula. Não, é você mesmo. É obediência e tem que ser depressa. Zaqueu teve essa característica, teve essa qualidade. Ele foi alguém que obedeceu prontamente. Desce aí, e ele desceu. Quarta lição. O encontro com Jesus, como Zaqueu, nos leva à verdadeira alegria. Versículo 6. Vamos ler juntos? Versículo 6. Ele desceu. Ele desceu com toda a pressa e recebe a Jesus com alegria. O crente, irmãos, de verdade, original, mais do que 100% puro, ele é alegre em Jesus. Ele recebeu com alegria. Lembra que ele sabia da história de Abraão, filho de Abraão, ele tinha então descendência, e agora ele sonhava, ele queria esse encontro, ele teve, e ele desceu a toda pressa. Jesus entra na minha casa, mas entra na minha casa eu carrancudo, eu amargurado, não, alegremente. Irmão, nós precisamos disso na nossa vida, alegremente nós precisamos receber Jesus todos os dias da nossa vida. Alegremente, vem para a igreja cantando alegre. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ô irmã Amanda, paz do Senhor, que alegria. E aí, Nislene, a paz, que alegria. Graça e paz, meus irmãos. Oh, aleluia, Deus é bom demais e tal. Irmãos, com alegria. Sabe por que nós temos Jesus? O pecador, se morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. E hoje, se você morrer, você vai com Jesus com alegria. Olha que alegria, que bênção. Então, esse encontro verdadeiro nos traz alegria. Em quinto, Zaqueu, ele tem um encontro, mas agora, depois da alegria e junto com a alegria, é um encontro de renúncia. Irmãos, conversão de verdade. E todo crente de verdade, discípulo de Jesus, ele tem que ter renúncia. Marcos 8 diz assim: quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então, irmãos, é vida de renúncia mesmo. E olha bem o que diz a palavra sobre Zaqueu depois de toda alegria e depois de toda murmuração. Na hora da murmuração, Zaqueu já estava com Jesus em casa alegremente. Zaqueu, então, ouviu que Jesus estava entrando na sua casa. Aqui, irmãos, a casa é o coração dele, a mente dele, o corpo dele, a vida dele. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Vamos falar juntos? Metade dos meus bens. De novo, metade dos meus bens. O texto, quando fala de pessoas ricas, é porque tinha muito. Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, e maioral dos publicanos, e rico. Irmãos, rico. Olha bem, rico. Eu não sei se você conhece gente rico, mas gente rico é sempre notado, né? Às vezes, se é homem, tem aqueles anéis grossos de ouro, anda com corrente de ouro, nem todos, mas procura mostrar a sua riqueza. E esse Zaqueu, talvez ele fosse assim, rico. Mas aí Jesus entrou, viu ele viu, os dois cruzaram os olhares, desce depressa, ele obedeceu.
Zaqueu, eu vou para sua casa com alegria, e agora vem a resolução de convertido. Eu vou dar 50%. Vamos supor, irmãos, que ele tinha aí uma fortuna de R$1 milhão. Não sei. Mas um rico hoje tem que ter mais de 1 milhão. Eu vou dar 500 mil para os pobres. Conversão que não nos custa nada, não é conversão. É pela graça de Jesus. Mas o mesmo Jesus da graça mandou renunciar. Tem cruz. Então, ele resolveu, por obra de Deus na sua vida, pela transformação do Espírito Santo de Deus, ele resolveu. Então, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens, 500 mil. O encontro com Jesus, ele exige renúncia. O que você tem que renunciar? Talvez riqueza. Mas às vezes, irmãos, nós temos um encontro tão quissuco, tão superficial, tão 5%, com tanto acréscimo, que nós não queremos renunciar a nada. E procuramos, irmãos, até esquivar de obrigações claras. Não, eu vou sair da igreja, porque a igreja está falando em dízimo. Tem crente assim, irmãos. Eu vou renunciar, vou sair da igreja por isso. Irmão, não converteu coisa nenhuma. Nada de conversão, ainda está 100% artificial e no meio dos crentes. A renúncia é um sinal visível que eu estou deixando algo por Jesus. E essa semana nós estudamos na palavra, aquele que não renunciar pai e mãe, aquele que não renunciar irmãos. Sabe por quê? Tem muita gente querendo interferir na nossa vida com Cristo. E aí a palavra mesmo está dizendo, renuncia. Por último, o encontro com Jesus, ele é projeto para a vida toda. O meu encontro com Jesus é para a vida toda. Vamos falar juntos? O meu encontro com Jesus é para a vida toda. Enfim, Zaqueu toma consciência daquilo que era e do que é chamado a ser. Então ele, depois de toda a murmuração dos contrários, ele então converte. Ele abre mão 500 mil da sua riqueza para os pobres. E agora ele olha para dentro dele e percebe que a vida dele é incoerente com o projeto de Deus. Olha bem, irmãos, incoerente com o projeto de Deus. Eu já vi pessoas que eram donos de bares e botecos, se converterem e imediatamente fechar o bar e boteco. Não vou vender mais bebida alcoólica, não vou vender droga nenhuma. Irmão, sabe por quê? É incoerente, não dá. Nossa vida, irmãos, não dá para a gente ser um pé no mundo e outro na igreja. Não dá. Não dá para a gente agradar ao mundo e agradar a Deus. Então, incoerente. Zaqueu teve, irmãos, essa consciência da incoerência. Que o projeto de Deus para ele era maior do que o projeto que ele vivia como publicano e cobrador de impostos e como homem rico. Aí sabe o que ele resolve? Mais profundo do que dar os 500 mil. Ele diz assim, restituirei o quádruplo de todos que eu extorqui. Aqui a situação é mais séria. Ele havia enriquecido, porque em sua ganância explorava os pobres, roubava, era ladrão. Depois da experiência com Deus, ele decide restituir 4 vezes mais. E olha bem, desta forma Zaqueu fica livre da riqueza que eu mantinha preso. E agora ele torna-se rico do reino de Deus para anunciar aquele em que for encontrado.
E aí, irmãos, há uma declaração maravilhosa. Hoje entrou salvação nessa casa. Caminha comigo. Já tinha dado a metade dos seus bens. Agora ele ia restituir 4 vezes mais. Isso, irmãos, é uma referência ao Êxodo 22:1 com respeito à lei da restituição. Dever de casa, depois você lê lá. Alguém que defraudava, ele tinha que restituir ou o dobro, dependendo do que ele defraudava, ou ele tinha que, o terço, ele tinha que sempre pagar a mais. Até o boi que pastava no campo alheio tinha que ser restituído. Está lá em Êxodo 22. Olha a consciência. Ele sabia desse texto. E ele resolveu: eu vou restituir 4 vezes mais. Ele foi além do que a lei ordenava, porque agora ele tinha Jesus. Em outras palavras, ao encontrar com Jesus, ele era rico. Depois do encontro com Jesus, ele ficou pobre para este mundo, mas rico com a graça de Deus. Vamos ficar em pé? O pessoal da música pode vir? Essa semana, na sua célula, você vai estudar de novo essa mensagem. Líderes de células, vocês vão trabalhar isso com todas as células. Mas eu queria terminar com a própria reflexão que está na sua lição. Primeiro, você já teve um encontro real com Jesus? Olha a reflexão que eu queria te convidar. Não distraia com quem está aqui na frente agora. Olhe para Jesus. E a pergunta é: você já teve um encontro real com Jesus? E eu queria que você abrisse seu coração, sabe por quê? Jesus está dando a oportunidade hoje para você. Talvez você entrou aqui como um crente artificial. Talvez você entrou como um crente que tem apenas sabor. Ah, eu sou daquela igreja. Pastor Vanderlei. Agora pastor Daniel também está lá. Sabor. Ah, eu sou, mas eu frequento vários outros grupos, porque afinal, né, eu tenho que buscar. Ah, mas eu sou, mas eu estou desanimado, ando pecando, ando na desobediência, mas eu estou lá e eu vou todo culto, vou na célula. E hoje Jesus está te chamando então, irmãos, para um projeto para a sua vida toda com Jesus. Não é um projeto que você vai desviar daqui 1 ano. Tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja, mas olha, se me desagradar eu vou embora, procuro outro, então não quero Jesus. O projeto de Jesus é a vida toda. E um dia Jesus vai encontrar com você e dizer: olha, você encontrou comigo, eu te vi, então você vai entrar no meu gozo eterno, você vai habitar comigo para sempre. É projeto para a vida eterna. Então você não vai desviar nunca mais. Você não vai brincar de ser crente, vai ser discípulo de verdade. Segunda reflexão: 3 ações que mudou em sua vida a partir da sua conversão. O que mudou na sua vida? Ou continua o mesmo? É crente, renuncia, carrega uma cruz, ou está tudo a mesma coisa? Fulano de tal foi para a igreja, mas ele continua roubando, ele continua falando mal dos outros. Não pode ser assim. Você vai listar o que mudou na sua vida. E a última reflexão: você deve ganhar uma pessoa e discipular uma pessoa neste ano para a glória de Deus, para você ter uma alma para oferecer ao Senhor. Eu queria que você orasse ao Senhor nesse instante. Fale com Ele agora. Ele entrou na sua vida. Ora ao Senhor. Ore para Ele agora.